Nesta aula, nós vamos começar com um arquivo novo, com um arquivo em branco. E nela nós vamos aprender como criar ou como modelar um terreno com topografia acidentada. Para que nós possamos fazer isso, nós precisamos de duas informações. Uma, os limites do terreno, e outra, as curvas de nível. O comando que nos permite criar um terreno como este, ele é um derivativo e, portanto, ele pressupõe que essas duas informações já estejam disponíveis. Então, eu vou primeiro criar os limites do meu terreno utilizando o retângulo, me certificando de que aqui em Tool Options eu tenho selecionado a superfície bidimensional. Para melhorar um pouco a minha precisão, vou ativar o Snap no Grid inicialmente. Não é essencial, é apenas para que eu possa usar esse grid. Eu vou fazer com que o meu terreno tenha a extensão do grid, os limites do meu terreno. Então ele vai ser um terreno de 20 por 20. Após isso, vou selecionar no conjunto de comandos Shapes o quarto comando, o PT Spline, onde eu crio curvas cujos pontos de controle estão todos contidos na curva, e vou traçar um conjunto de curvas de nível que poderiam estar sendo resultado tanto da observação de um desenho feito à mão, quanto de um redesenho sobre uma imagem que pudesse ser colocada debaixo desse grid. Qualquer que seja o caso, o processo seria semelhante. Então vou traçar curvas de nível, como estas. O importante é que as curvas de nível ultrapassem os limites do terreno. Sem isso, não é possível a este ou qualquer outro programa inferir para onde ou aonde que a curva ou cada curva toca os limites do terreno. Criei então 6 curvas de nível. Vamos supor que elas correspondem a uma informação que eu obtive de outra fonte, seja, como eu disse, um desenho sob exposto a essa área de desenho, ou seja, através de informações que eu, porventura, tenha importado de outro arquivo. Tendo feito isso, vamos supor inicialmente que a ordem de ascendência dessas curvas é regular, ou seja, para cada uma dessas curvas, eu só represento um único nível, ou em outras palavras, essas curvas ou estão numa ascendência constante ou numa descendência constante na outra direção. Ou seja, para cada nível eu só tenho uma curva, eu não tenho nem vales e nem cordilheiras aqui. Para que eu possa então criar o meu modelo, vou fechar essa barrinha, não vou usar mais ela, e aqui onde eu encontro os comandos de escada, no grupo chamado Specialties, especialidades, eu encontro também um comando chamado Terrain, que deve ser distinguido desse que está ao lado, que é o Contour, que tem por uma outra finalidade. Então eu vou utilizar Terrain. O Terrain pressupõe que eu indique qual é a ordem ascendente das minhas curvas de nível. Se você mudar o seu ponto de vista, você vai observar que eu desenhei tudo
no mesmo nível. Isso não é importante. O importante é a ordem de seleção. Eu preciso primeiro selecionar as minhas curvas de nível e para isso vou fazer uma seleção múltipla utilizando a tecla Shift. Então essa é a primeira, essa é a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Percebam que quando eu solto a tecla Shift, ele fica esperando que eu confirme o fim da minha seleção das curvas de nível, mudando o cursor para as características que agora vocês veem na tela. Eu vou clicar uma única vez, confirmando essa sequência de seleção, e no próximo passo vou clicar na borda do meu terreno. E aí eu tenho o meu terreno já pronto e inferido daquelas curvas de nível e daquele limite daquele terreno. E ainda no modo de pós-edição, eu posso lidar com esse objeto de forma paramétrica, utilizando as opções que eu encontro na palheta Tool Options, opções de ferramenta, onde eu encontro, dentre outras coisas, o tipo de modelo que eu estou utilizando, seja o Meshed, que é o que você visualiza na janela de modelagem, onde eu tenho um modelo que representa a superfície irregular do terreno de forma contínua, ou eu poderia ainda utilizar o Stepped, que representa para mim em uma estrutura de escada, que eu poderia utilizar, por exemplo, para a confecção de uma maquete de terreno de papel, ou eu tenho ainda um modelo intermediário, que é o chamado triangulado, o triangulate, que marca ainda a borda daquelas curvas de nível na interseção da superfície do terreno, mas triangula essas arestas de tal forma a proporcionar um modelo de superfície ainda contínua, mas muito mais facetado do que o Meshed. Eu vou retornar ao modelo Meshed. Percebam que a minha malha desse Meshed é definida aqui como sendo de meio metro. Se eu quisesse, eu poderia alterar esse valor. Por exemplo, se eu colocasse 1, ela ia ficar menos densa, em compensação ia ficar menos suave. Então eu vou retornar ao 0,5, meio metro, para obter um modelo de uma resolução um pouco mais alta. Aqui embaixo nós encontramos Site Starting High 0,25, significa a altura mínima, ou melhor, a altura inicial, a espessura que eu vou ter lá embaixo, abaixo do ponto mais baixo do terreno, ou seja, essa distância do ponto que você vê aqui para cá, para a base do meu terreno. No momento vou manter essa altura. Aqui onde eu encontro Contour Highs, eu posso traduzir isso como altura das curvas de nível. E aqui eu tenho uma variável muito importante, que é estabeleça ou configure um novo intervalo. O default padrão é 1 metro, ou seja, entre cada par de curvas de nível eu tenho uma distância de 1 metro. Se eu, por exemplo, duplicasse essa distância, o resultado já seria outro. E o meu terreno se tornaria, obviamente, mais alto, indicando que a cada par de curvas de nível eu subo 2 metros. Vou retornar ao 1, que é o padrão mais comum em projeto de arquitetura, e agora vou explorar uma outra possibilidade.
Como pode ser observado, esta modelagem resultou em um terreno onde eu tenho todas as curvas numa mesma ascendência, ou seja, eu não tenho nesse terreno nenhum vale e nenhuma cordilheira, onde tipicamente eu teria pares de curvas de nível em um mesmo nível. Para isso, nós vamos desfazer o que eu fiz, dando um passo atrás, retornando ao meu terreno inicial, aos limites do meu terreno e as minhas curvas de nível. E vamos supor agora que esta curva daqui seja a mais baixa. Ora, se essa curva aqui é a mais baixa, então esta e esta deveriam estar no mesmo nível. E a mesma coisa com esta e esta. Para que isso tenha as suas implicações no meu modelo, eu vou então usar o comando group, que eu encontro na barrinha Organize, clico no comando, e este, que é o mais baixo, eu vou deixar sozinho, não é? E vou agrupar este, que fica selecionado no primeiro clique, durante o uso do comando group, de agrupar, com esse daqui, que fica em vermelho à medida que eu apenas passo o cursor sobre ele. Vou clicar neste nível. Se eu quiser verificar o que já foi feito, eu posso simplesmente passar o meu cursor sobre as curvas. E eu vou perceber aquelas que já estão agrupadas. Então, se essas duas estão agrupadas e vão estar no mesmo nível, então essa daqui deve estar junto com essa daqui. Tendo agrupado as duas, eu de novo vou inspecionar. Então eu tenho aqui o ponto mais baixo ou mais alto, se eu quiser. Em seguida, essas duas. Depois, essas duas. E, por fim, essa daqui que vai ficar sozinha. Volto no comando Terrain e vou fazer a minha seleção novamente utilizando a tecla Shift. Pressiono primeiro a tecla Shift e depois coloco sobre a primeira curva a ser selecionada, que vai ser essa. Depois vou selecionar essas duas que já ficam destacadas antes mesmo de eu selecionar, de eu clicar. Depois essas duas. Por fim, esta última. Quando eu solto a tecla Shift de novo, eu volto para esse cursor diferente, que indica que está à espera pela confirmação do término da seleção das curvas. Clico em qualquer lugar da minha área de trabalho. E por fim, clico na borda dos limites do meu terreno. E aí eu tenho o meu terreno com aquela espécie de vale. Vou afastá-lo um pouquinho, vou aceitá-lo tal qual ele está. E agora vou construir uma terraplanagem. Por quê? Vamos supor que eu quisesse construir um edifício aqui em cima, utilizando parte desse platô, mas que esse platô fosse pequeno, não fosse uma área suficiente para que eu pudesse acomodar uma laje plana sobre o mesmo. Vamos supor que eu precisasse de um platô de 10 por 10 metros. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou construir uma extrusão de um retângulo, selecionando o retângulo, selecionando a extrusão tridimensional, 3D Extrusion. Para facilitar a visualização, vou construir esse meu retângulo quadrangular aqui do lado de fora. Posso até me utilizar da guia na diagonal. Percebo lá
nas minhas janelinhas length e width, que eu tenho exatamente 10 por 10. Vou clicar, ele fica esperando que eu defina a altura. Eu vou definir a altura, a mesma altura da parte mais alta da minha parte do platô lá do meu terreno, do meu modelo. Eu posso snapar em qualquer desses pontos mais altos, que a altura será de 6,25, idêntica à altura do terreno. Pois bem, agora eu fiz isso fora do terreno apenas para efeito de melhor visualização. Vou usar o comando move. Vou usar esse comando ainda com o snap no grid. Não é essencial, até porque vou snapar no objeto, mas vou deixar com o snap no grid. E vou pegar esse cantinho daqui e levar meu bloco de terraplanagem para uma posição mais ou menos como essa daqui. Pois bem, se você inspecionar girando, você vai ver que ele está perfeitamente alinhado pelo topo. Posso rotacionar para visualizar dos outros lados. Mas aí eu me deparo com um outro problema. Se eu tivesse utilizado apenas terra, sem nenhum elemento de contenção nessas faces, essas faces nunca seriam verticais como elas são. Elas formariam um talude. E uma maneira que eu tenho para formar esse talude seria alargar a base desse bloco que eu acabei de criar. Para fazer isso, para facilitar, vou mudar o meu modo de visualização para o iframe e vou também mudar um pouco o meu ponto de vista para que eu veja de maneira mais clara a base daquele bloco que está lá inserido. E vou usar a tecla controle para, ao clicar ou passar o meu cursor sobre o objeto que eu quero selecionar, no caso do iframe, selecionar primeiro com um clique esse segmento da base. E se eu clicar novamente, eu posso esticá-lo como eu estou esticando a base aqui, tomando cuidado de fazer isso fazendo uso da guia provisória verde, mantendo a minha ortogonalidade. Então vou clicar aqui a aproximadamente 5 metros. E depois vou rotacionar o meu modelo para o lado de cá. E vou repetir a operação com relação a esse segmento, que eu clico uma vez para selecionar, mais uma vez para mover. E vou mover 5 metros. O outro lado não é necessário, porque no meu caso, aquela face ficou enterrada, escondida dentro da própria topografia existente do terreno. Eu vou voltar a visualizar em Shaded Work, e aí eu percebo que eu já tenho a minha terraplanagem, uma terraplanagem que seria mais aproximada daquela que de fato aconteceria no mundo real, caso eu simplesmente jogasse e compactasse a terra, sem lançar mão necessariamente de um muro de contenção ou um muro de arrimo nessas duas faces. Bom, agora vou fazer mais uma coisa. Vamos supor que eu quisesse também que essa terraplanagem ficasse no seu topo, nessa face superior da terraplanagem, ligeiramente elevada em relação ao seu entorno imediato, por uma medida de precaução, para evitar, por exemplo,
que a água que viesse lá de cima, qualquer que seja a topografia, além dos limites desse modelo, pudesse afluir sobre esse platô. Então vou usar ainda o comando move, vou usar na perpendicular ao plano de referência e vou subir com esse bloco que representa a minha terraplanagem. Subir apenas um pouco. Digamos que apenas 0,25. Vou digitar 0,25. Para finalizar, vou fazer mais duas modificações. A primeira delas, na textura desses dois objetos. Clicando duas vezes no material 1, vou selecionar a biblioteca Landscape e vou selecionar, por exemplo, essa grama número 2, Grass 2. Como esses dois materiais, ou melhor, esses dois objetos faziam uso daquele material 1 no momento da sua criação, eles automaticamente foram atualizados quando eu fiz a modificação no material 1. Uma outra coisa importante, é possível que eu queira unir esses dois objetos em um só. Caso este seja o seu desejo, então você poderia utilizar lá na palheta Modify, modificar, o primeiro comando chamado de união booleana, em referência a boole. Com esse comando união ativo, eu clico uma vez em cada um dos dois objetos. E aí vou apagar aqueles objetos que se constituem ou ficarem em ghost, que são os objetos originais, caso eu queira. Com isso, vou limpar também as curvas de nível. Caso esse não seja o caso, guarde as curvas de nível antes em um certo layer e o torne invisível. Vou usar o Clear All Ghosted no menu Edit. Confirmo. E aí então eu tenho apenas aqueles elementos que eu quis preservar, que são a minha terraplanagem já unida ao restante do meu terreno.